centro cirúrgico para fazer a toracotomia. Tranquilo? Beleza? Ah, mas olha só, o cara pode tomar uma pancada no tórax e pode ser um trauma que não é um trauma penetrante, não levando a tamponamento cardíaco, tá certo? Perfeito. Se o cara não fizer tamponamento cardíaco porque fez um trauma fechado do tórax, ele pode fazer uma contusão miocárdica, como faz a contusão pulmonar? Claro que pode. E o mecanismo é bem parecido, tá, gente? Para fazer tamponamento, então, pericárdico ou cardíaco, o que você precisa de? Normalmente, um trauma penetrante. O que você precisa para fazer a contusão miocárdica? Um trauma fechado do tórax. Lembrando, quando você faz um trauma de tórax, qual que é o ventrículo que normalmente entra pelo cano? Quem é que vai tomar a pancada? O ventrículo direito ou esquerdo? Ventrículo direito ou esquerdo, gente? Qual é o ventrículo que está aqui na frente? É o direito. Beleza? Você só vê o ventrículo esquerdo aqui em cima, uma nasga de ventrículo esquerdo aqui por cima. Então, na contusão miocárdica, quem começa a sofrer é o ventrículo direito. E aí, pessoal, é exatamente a ideia de um músculo que tomou uma pancada. Aqui o coração, o músculo tomou uma pancada. E o que vai acontecer? Ele evolui com insuficiência cardíaca. Porque você toma uma pancada na coxa, você consegue andar direito? Não. Um coração que toma uma pancada consegue bater direito? Não. Dá insuficiência cardíaca. E o pior, o problema é que no coração, ao contrário da coxa, o músculo é todo entremeado de fio. Para que cada miócito contraia exatamente ao mesmo tempo. Você deu uma pancada num músculo que é todo entremeado de fio, o que pode acontecer? Um curto-circuito nesses fios. E um paciente com contusão miocárdica pode apresentar arritmias. Tranquilo? Beleza? E o que pode acontecer? Esse paciente, como é que você vai suspeitar disso? Você vai ter um paciente que vai estar taquicárdico sem nenhum motivo. É uma arritmia extremamente frequente na contusão miocárdica. O cara está bem, o cara não está com dor, o cara não tem pneumotórax, não tem nada, está com a pressão boa, não tem febre, e de repente começa a fazer taquicardia. Taquicardia. Por quê? Pode ser uma contusão miocárdica. Número 2, esse paciente pode apresentar bloqueio de ramo. E qual é o bloqueio de ramo mais comum na contusão miocárdica? Direito ou esquerdo? Qual que é o ventrículo? Não é o direito? Bloqueio de ramo direito. Pode apresentar também extrasístole, pode apresentar uma série de arritmias, mas você suspeita mesmo de contusão miocárdica quando o cara abre um bloqueio de ramo direito, taquicardia inexplicável e extrasistolia. O que você faz? Ah, dor anti-inflamatório começa o gelo. Não, né, gente? Claro que não. Tem como você reduzir essa pancada aqui? Tem como você reduzir esse roxo? Não. Pô, se não tem como reduzir, o que você vai fazer? Ficar olhando. Basicamente isso. Então, todo paciente com contusão miocárdica deve ficar com monitorização eletrocardiográfica por pelo menos 24 a 48 horas e deve ser submetido a um eco bidimensional. Tudo bem? Beleza? Para quê? Para você efetivamente dizer que esse paciente tem uma contusão miocárdica. Tranquilo? Beleza? Não tem que fazer remédio nenhum. Ah, pode fazer antiarrítmico para esse cara? Pode. Pode. É necessário? Não. Tranquilo? Beleza? Então, contusão miocárdica, monitor por 24 a 48 horas e faz um eco para documentar a contusão miocárdica. Beleza? Ah, mas eu posso ter um trauma torácico que pode perfurar o tórax, leva um pneumotórax, um tamponamento ou um hemotórax? Eu posso ter um trauma fechado que leva uma contusão pulmonar ou uma contusão cardíaca? Mas você falou que quando você fratura aquela primeira linha, primeiro a terceiro arcos costais, externo, clavícula, escápula, a pancada foi muito forte e pode haver lesão, inclusive, da aorta. Então, vamos lembrar algumas coisas aqui, gente, a respeito de lesões da aorta. Aqui, nós temos alguns itens que falam a favor da lesão da aorta e, normalmente, esses 3 aqui são os mais importantes. Então, se você quiser copiar como resumão para você aqui, esses 3 aqui são os que mais caem. Porque quando você faz a contusão da aorta, você fala assim, peraí, que contusão da aorta é essa?
Não, estou falando de laceração de aorta mesmo. Não, peraí. Laceração de aorta, o cara morre, pô. Se você romper a aorta, o cara morre. Não. Tem 20% de sortudos que fazem a lesão da aorta, fazem a laceração da aorta, mas não morrem. Como que isso acontece? Faz a lesão da aorta, o sangramento começa e o próprio sangramento cria um hematoma e ao criar esse hematoma, tampona o sangramento. 20% dos pacientes apresentam isso. Como se cria esse hematoma capaz de tamponar a aorta, você tem aquelas 3 primeiras alterações ali. Por quê? Você cria um hematoma que normalmente fica aqui. O que acontece com o mediastino? Alarga, porque agora tem uma lesão aqui. Beleza? O que acontece com o contorno aórtico? Cadê a curvinha aqui do botão aórtico, pessoal? Deveria que ter aquela curvinha aqui assim, né? Que seria o botão aórtico. Como criou o hematoma, a curvinha do botão aórtico sumiu. Se você entubar esse paciente, o que vai acontecer? Esse hematoma desvia o tubo para a direita. Tranquilo? Beleza? Isso pode ter alteração do ponto de vista clínico? É óbvio. Porque se o cara faz um tamponamento, faz uma lesão, um hematoma na aorta, dependendo do local, ele pode ter os pulsos em membros superiores bons, porque a lesão aconteceu depois da emergência dos vasos que vão para o membro superior esquerdo, e os pulsos inferiores vão diminuir, porque abaixo da emergência desse vaso é que houve tamponamento, que houve o hematoma. E aí o que vai acontecer? Os pulsos podem diminuir. Tranquilo? Então esse é um achado do exame clínico importante para vocês. Um cara que sofreu um trauma torácico, que apresenta pulsos bons em membros superiores, mas diminuído em membros inferiores, tem que pensar em lesão de aorta. Se tem alargamento mediastino, se tem desvio do tubo orotraqueal, se apagou o botão aórtico, você também deve pensar. Qual que é a conduta? Aí você fala, ué, qual que é a conduta? Pega esse cara e corre com ele imediatamente para o centro cirúrgico, para abrir o tórax desse cara para reparar essa aorta. Não. Na verdade não, pessoal. O que é importante aqui para a gente, pessoal, olha aqui que bonito também, uma TC mostrando isso aqui, ó, mostrando uma bruta de uma laceração da aorta e já um bruto do hematoma ao redor da aorta, tá legal? O que você vai fazer? Você vai fazer uma sequência para a investigação dessa lesão da aorta. Tranquilo? Esse cara tem que ser imediatamente levado para o centro cirúrgico? Não necessariamente. Reparem, o diagnóstico pode ser feito tanto através da TC, mas dizem que o padrão ouro para o diagnóstico dessa lesão de aorta seria o eco transesofágico, tá bom? Na maioria das vezes, não vai ter no teu pronto-socorro, tá bom? Então você pode pedir a TC. Depois que você faz a TC, que você determina que efetivamente houve uma lesão da aorta, o cirurgião vascular vai pedir uma angiografia, vai pedir uma ortografia. Para quê? Para determinar exatamente a extensão dessa lesão. Porque ele pode entrar no tórax desse cara, sabendo inclusive qual tipo de prótese ele vai usar. Então você faz o diagnóstico com um desses 2 exames e você vai planejar a sua cirurgia com esse exame. Tá bom? A partir do momento em que você tem a angiografia seletiva, você vai fazer o reparo cirúrgico. Beleza? Mas espera aí, você vai deixar um paciente que tem lesão de aorta sem ir para o centro cirúrgico imediatamente? Sim. O que vai acontecer aqui, gente? O cara que fez a lesão de aorta e deu a sorte, 20% dos casos, de ter tamponado, está estável, você não vai na aorta. Porque essa lesão permanecerá estável por pelo menos 24 a 48 horas em 80% dos pacientes. Então, uma vez tamponado, apesar de o cara ter uma bomba relógio dentro do tórax, existe um momento para aquela bomba relógio explodir, normalmente depois de 24 horas de evolução. Então, o que você faz? O cara está todo... Exemplo, o cara fez um paciente politraumatizado, tem TCE, tem um trauma raquimedular, tem trauma de tórax, tem pneumoperitônio, tem pneumotórax hipertensivo, tem o hemotórax, tem fratura exposta de fêmur, tem abdômen cirúrgico, irritação peritoneal e tem lesão de aorta. Onde é que você vai por último? Na aorta.
Por mais bizarro que isso possa soar ao ouvido de vocês, você vai na aorta por último, porque aquilo ali vai ficar quieto durante 24 horas em 80% dos casos. Resolve o resto. Depois você vai na aorta. Por mais maluco que possa parecer isso, a aorta, num paciente estável e que tem lesões em múltiplos sistemas, vai ficar por último para fazer esse reparo cirúrgico. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Clarice envolveu-se em um grave acidente de carro em uma das ruas mais movimentadas de Fortaleza. E como estava sem o cinto de segurança, teve seu corpo violentamente projetado anteriormente, ocorrendo um forte impacto do seu tórax com o painel do carro em que dirigia. Levando em consideração as lesões traumáticas que podem resultar desse processo, assinale mais uma vez a afirmativa incorreta. Trauma de tórax, que é a incorreta. O quadro clínico de hipofonese de bolhas cardíacas, distensão de veias do pescoço e diminuição da PA configura a tríade Beck. Tá certo? Tá. Que é típica do tamponamento cardíaco, tá certo? Tá. Podendo ser visualizada a respiração paradoxal, mesmo sem lesão de gradil costal? Pô, tamponamento cardíaco leva a respiração paradoxal? Tá aí a pegadinha de sempre, cara. Eles adoram isso. Um paciente que faz tamponamento cardíaco não faz respiração paradoxal, ele faz, lembra? Pulso paradoxal. Quem é que faz respiração paradoxal? Quem tem tórax instável. Tá legal? Então essa aqui tá absolutamente errada. Vamos para a próxima. Se ocorrer hemotórax, o tratamento resolutivo é a drenagem torácica em selo d'água. Beleza? Mas há indicação de toracotomia se ocorrer drenagem imediata de 1.500 ml de sangue ou 200 a 400 ml por hora nas primeiras 2 a 4 horas, tá certo? Perfeito. Como é que trata hemotórax? Drena o tórax. Se sair muito sangue ou continuar saindo sangue, você vai fazer toracotomia. A contusão miocárdica lesa preferencialmente o VD? Sim. Dada a íntima relação que sempre tem com o externo? Sim. Uma vez dado o diagnóstico de tamponamento cardíaco, impõe-se a realização de uma pericardiocentese subtifoidiana. Tamponamento cardíaco. Qual é o primeiro procedimento? Pericardiocentese. A fratura de pelo menos 2 arcos costais pode ocasionar o surgimento de tórax instável? Pode, desde que cada arco costal esteja fraturado em pelo menos 2 locais. Beleza? E mais, essa fratura tem que ser de um depois do outro. Tem que ser contígua. Tá legal? Beleza? Vamos para a próxima, pessoal. O aplicado interno Cláudio Guilherme ajuda no atendimento emergencial de pacientes com trauma torácico. Assinale a alternativa correta, que ele quer o certo. Vamos de baixo para cima. O pneumotórax hipertensivo desvio mediastino? Sim. Em direção ao hemitórax afetado e propicia o surgimento de hipertimpanismo contralateral? O pneumotórax hipertensivo desvio mediastino contra o pneumotórax? Não. Desvio mediastino para o lado são. Porque cresce uma bola de ar aqui dentro, desvio mediastino para lá. Quem que puxa o mediastino? Qual é a lesão que puxa o mediastino? A telectasia. Tanto o hemotórax quanto o pneumotórax empurram o mediastino para o lado são. Na existência de pneumotórax de rápida instalação e de grande volume, que desvia o mediastino, a primeira conduta que sempre se impõe é a colocação de um dreno de tórax 38 French no segundo espaço intercostal clavicular. Tá doido? Pneumotórax que desvia o mediastino, pneumotórax hipertensivo, a primeira conduta é tórax-centésimo. Não tem nada que enfiar dreno no cara. A abordagem de pneumotórax simples e de pequeno volume pode ser conservadora se ele ocupar até 50% do hemitórax. Na verdade, não. O pneumotórax simples, tá? Pode ter essa conduta conservadora se ele ocupar até 10 a 20% do hemitórax apenas. Tá bom? O reconhecimento clássico de tórax instável é a presença de respiração paradoxal, onde a área cometida encolhe durante a inspiração e abaula na expiração. O que acontece? O cara tem a fratura de costela, tá tudo desarticulado, ele inspira, o tórax encolhe, entra e quando ele expira, ele abaula. Portanto, a correta está aqui, a letra A. Tranquilo? Beleza? Já vimos trauma de tórax, vamos passar para trauma de abdômen. Pessoal, existe um campeonato das lesões, que é importante vocês conhecerem. Quando o paciente tem trauma, atenção, fechado,
Qual é a principal víscera acometida num trauma fechado de abdômen? Baço. Depois vem fígado, depois vem delgado. No trauma penetrante, depende do que penetrou o abdômen do paciente. Tá legal? No trauma penetrante, pessoal, se for por arma de fogo, atenção, você pega principalmente o delgado. Se for por arma branca, você pega principalmente o fígado. Tá? Então, inicialmente aí, esse campeonato das lesões para saber quem é que lesa mais. Show de bola. Maldade. E talvez uma pergunta que antigamente era muito fácil, e agora os caras estão fazendo maldade em cima dessa grande pergunta, que é, frente ao paciente que sofreu um trauma abdominal, quando é que eu indico o tratamento cirúrgico? Tá? Então a gente vai fazer um fluxogramazinho aí, achem um espacinho para vocês copiarem, esse fluxograma que eu acho muito interessante. Olha aqui, pessoal. Frente a um paciente com trauma abdominal, a primeira pergunta que você tem que fazer para indicar o tratamento cirúrgico é, o abdômen é cirúrgico? Parece besteira dizer isso, né? Fazer essa primeira pergunta, o abdômen é cirúrgico? Mas é essa a principal indicação de cirurgia, se o abdômen é cirúrgico. O que quer dizer isso? É o paciente que apresenta irritação peritoneal. É o paciente que apresenta evisceração. Esse cara tem indicação de cirurgia? Não há dúvidas. Tem irritação peritoneal? É igual à laparotomia. Tem evisceração? É igual à laparotomia. Mas, às vezes, o teu paciente pode apresentar, então, o abdômen é cirúrgico? Laparotomia. Às vezes, o paciente pode estar com politrauma e pode estar em coma. Pode estar com um politrauma, você entubou e começou a brigar com a prótese, você sedou esse paciente, fez uma analgesia. E aí, o seu abdômen, o exame abdominal passa a ser duvidoso. Se o paciente está inconsciente, você considera que esse paciente tem um exame abdominal duvidoso. Não tem como dizer se ele está sentindo dor, a descompressão brusca do abdômen. Então, o abdômen é duvidoso. Então, depende do que a indicação da gente colocar um paciente para fazer a laparotomia se você não consegue evidenciar a presença de irritação peritoneal ou não há evisceração. Depende se esse trauma é fechado ou se esse trauma é penetrante. Tudo bem? Beleza? Vamos começar com o trauma penetrante. Trauma penetrante, pessoal. Um trauma por arma branca ou arma de fogo, frente a um trauma abdominal penetrante. Qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? O abdômen é cirúrgico? Porque se o abdômen é cirúrgico, seja com arma branca, seja por arma de fogo, ou seja, se o paciente tem peritonite, se tem evisceração, o paciente tem indicação de laparotomia. Acabou. Guarda aí, o abdômen é cirúrgico e laparotomia. Ah, não. Mas eu tenho agora um paciente que tem um trauma penetrante, mas o exame abdominal é duvidoso. Tudo bem? Olha isso aqui, pessoal. Alguém tem dúvidas de que o paciente apresente indicação de cirurgia? Pô, não, né? Beleza? Então, aqui o abdômen é cirúrgico, tem evisceração. Se ele tivesse consciente, se tivesse irritação peritoneal, não tivesse essa tripa toda para fora, também haveria indicação de laparotomia. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Beleza, pessoal? Agora, o que vai acontecer? No exame abdominal duvidoso, o paciente apresenta a lesão por arma branca ou por arma de fogo. Isso aqui é importante, pessoal. Olha aqui. Paciente com trauma abdominal penetrante, que você não consegue indicar cirurgia para ele, porque você não consegue determinar se há peritonite ou há evisceração, arma de fogo, gente, na maioria imensa das vezes, é igual a laparotomia. Tranquilo? Beleza? Quando você tem uma lesão de arma branca, a pergunta que você tem que fazer é: houve ou não houve violação da cavidade peritoneal? Então, por arma branca, e aí pode ser facada, machadada, enxadada, o que você quiser. Se aconteceu a lesão de peritônio, houve a violação da cavidade peritoneal, existe indicação de laparotomia. O problema, como é que você determina que o paciente teve o peritônio violado quando a lesão é por arma branca?
você deve calçar uma luva e fazer a exploração digital daquela ferida, avaliando se houve ou não violação da cavidade peritoneal. Por arma branca, houve violação da cavidade peritoneal, exploração digital, laparotomia. Não houve. Não houve violação da cavidade peritoneal. Esse paciente tem um trauma penetrante. Você pode, em princípio, fazer uma conduta conservadora. Porque às vezes acontece, né, gente? Às vezes acontece o cara dar uma facada em alguém, o cara tem um panícula de pouso muito grande, né? E aí não penetra, ou pegou de raspão. Pode acontecer. Mas é justamente nesse paciente que é muito obeso que a sua exploração digital pode ficar prejudicada. Se você não conseguir evidenciar se houve ou não houve a invasão da cavidade peritoneal, está indicado, então, a partir desse momento, exame complementar. Repara que até agora a gente indicou cirurgia só com a clínica. Se você não conseguiu configurar se houve ou não houve lesão de peritônio, a invasão do peritônio, você deve solicitar exames de imagem, tá bom? ATC, o lavado ou o FAST. E de acordo com o resultado desses exames, é que você vai indicar ou não a laparotomia. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. No trauma fechado, pessoal, qual é a pergunta que você tem que fazer? No trauma fechado, o abdômen é cirúrgico? Porque se o abdômen é cirúrgico, o que vai acontecer? Laparotomia. Então o paciente apresenta, o abdômen é cirúrgico, se o paciente apresenta peritonite, tem que fazer laparotomia. Tranquilo? Beleza? Agora, não sei. O meu paciente tem um trauma fechado, mas o exame abdominal é duvidoso. E se esse exame abdominal é duvidoso, eu indico a laparotomia ou não indico a laparotomia? E aqui, outra pergunta se impõe, tá bom? Qual é a pergunta? O paciente está estável ou instável hemodinamicamente? Tudo bem? Beleza? Se o paciente está estável hemodinamicamente, você tem tempo. Se ele está estável, o que você vai fazer? Você tem tempo de avaliar através do melhor exame que existe para o abdômen de um paciente politraumatizado, o que aconteceu lá dentro. Qual é o melhor exame? TC de abdômen com contraste. Tudo bem? Então, se ele está estável, você tem tempo. Se ele está estável, você tem tempo de levar o paciente para fazer uma TC de abdômen. Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Agora, se ele está instável hemodinamicamente, o que você vai querer saber? Caramba, ele está instável por quê? Ele está instável porque ele está sangrando na barriga? Ou ele está instável porque ele está sangrando no tórax? Ou ele está instável por causa de uma fratura de pelve? O que você faz aqui? Aqui, você tem um paciente instável hemodinamicamente que tem um trauma de abdômen e você tem que confirmar que essa instabilidade provém do abdômen. Você tem que encontrar sangue na barriga desse cara para dizer, a instabilidade é da barriga e por estar instável, eu vou abrir. E quais são os dois grandes exames que você vai pedir para avaliar se tem ou não tem sangue na barriga? Você vai solicitar ou o ultrassom ou o lavado peritoneal, o FAST ou o LPD. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, o que é importante aqui, pessoal? Um paciente instável hemodinamicamente pode fazer TC? Não, porque senão ele morre no exame. O paciente instável hemodinamicamente tem que fazer ou o FAST ou o LPD. Qual dos dois é melhor para encontrar sangue? Lavado. Tudo bem? Beleza? Mas aqui, gente, tem... Copiaram aí então esse fluxograma? Então o fluxograma é bacana. Tem estável, está estável ou está instável? Está estável TC. De acordo com o resultado, você vai indicar a laparotomia. Está instável, tem FAST ou LPD positivo, isso é igual a laparotomia. Agora, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Com uma TC com contraste positivo você faz laparotomia? Com um lavado e um FAST positivo você faz laparotomia? E agora tem que tomar muito cuidado aqui, gente. Atenção para a dificuldade do fluxograma aqui. Teu paciente está instável
instável e tem FAST ou LPD positivo, sempre a laparotomia. Sempre. Se ele está estável, tem FAST ou LPD positivo, tem uma TC positiva, isso é indicação de laparotomia sempre? Não. Só é indicação de laparotomia inequívoca quando FAST e LPD estão positivos e o paciente está instável. Se o paciente está estável ou está estável, fez o FAST ou lavado e uma TC também com esse paciente estável, há indicação de laparotomia? Mais ou menos. Pessoal, olha aqui. Quando é que você faz tratamento clínico com um paciente que tem a presença de uma TC positiva para lesão, mas não há indicação de cirurgia? O controle é clínico. Primeiro, anotem isso aí. Então, onde tem aí na tabelinha de vocês a classificação de lesão, né, tem de baço, tem de fígado, tem um monte de coisa, você coloca assim, o tratamento clínico pode ser feito nos pacientes que têm lesão grau 1, grau 3, beleza? Que não tenha coagulopatia ou hepatopatia e que tenha negatividade no extravasamento de contraste. Beleza? Então, olha aqui, no baço, anota isso aí, gente, lesão grau 1, grau 3, paciente não tem coagulopatia ou hepatopatia e não tem extravasamento de contraste por essa víscera. Você pode manter esse paciente, apesar de ter uma TC positiva, porque tem lesão de baço, você pode manter esse paciente com um tratamento clínico. O que quer dizer tratamento clínico nessa lesão de baço? É você pegar o paciente, colocar ele no CTI e fazer hematócrito e hemoglobinas seriados, tá certo? Em qualquer momento de instabilidade hemodinâmica do seu paciente, ele vai para a cirurgia. Mas se, depois de 24 a 48 horas dentro desse CTI, fazendo hematócrito e hemoglobina seriados, não há instabilidade de hematócrito ou de hemoglobina, você continua esse tratamento conservador. Beleza? Tranquilo? Em relação a outra víscera que eles adoram pedir, fígado. Quando é que você pode, apesar da TC ser positiva para lesão de fígado, quando é que você pode fazer um tratamento clínico? Também para lesão grau 1 a 3 e você transfundiu menos de 2 concentrados de hemácias. Tudo bem? Nesses casos aqui, você pode optar por transformar um tratamento que inicialmente deveria ser cirúrgico num tratamento clínico. Então essas aí são duas grandes armadilhas que podem acontecer nos nossos pacientes. Beleza? É o tratamento clínico do fígado e do baço. Tranquilo? Beleza? Então aqui a gente viu quais são as indicações de cirurgia ou não. Vamos começar a exercitar isso aí. A primeira pergunta vai aparecer aqui, pessoal. Você recebeu no pronto-socorro de sua cidade a notícia de que em 10 minutos estará sob seus cuidados a paciente Débora com o diagnóstico de uma contusão abdominal grave. Assinale a alternativa incorreta com relação a essa modalidade, essa outra modalidade traumática. Trauma de abdômen, o que está errado, pessoal? Olha aqui. Atenção. Errado, hein? Se estiver com o nível de consciência mantido e com PA estável, você pode considerar o exame físico confiável. Tá certo isso? O paciente está estável hemodinamicamente e o paciente está acordado. Então o exame físico é confiável? Sim. De modo que só será realizada a lapa exploradora em caso de irritação peritoneal. Tá certo isso? Tá. O cara tá acordado, tá bem, fez um trauma de abdômen, mas não tem irritação peritoneal? Pô, fica tranquilo. Você só vai operar se tiver irritação peritoneal. Se o paciente encontrar-se torporosa ou com hipotensão refratária, você irá considerar o seu exame físico não confiável. Lembra? O paciente está em coma, não tem como você dizer que o cara tem irritação peritoneal. Beleza. Estando indicada a realização de lavado ultrassom. Peraí. O cara com torpor, o exame não é confiável? O melhor exame complementar para você avaliar abdômen de um paciente politraumatizado é a TC. Mas você pode fazer TC nesse caso aqui? Não. Tem hipotensão. Se tem hipotensão, você não pode fazer TC, porque senão ele morre na TC. Então, o que você vai fazer de exame? Lavado ou ultrassom. Se o cara está instável com lavado ou ultrassom positivos, tem que fazer laparotomia?
Tem. Se a paciente estiver torporosa, com a pressão arterial mantida, você realizará um método que indique se há sangue na cavidade abdominal, e se esse exame for positivo, antes da abordagem cirúrgica, está indicada a TC de abdômen para localização da lesão abdominal, já que a paciente encontra-se hemodinamicamente estável. Olha só, o paciente está com a pressão boa, mas está torporoso. O que você vai fazer? Você tem que saber se esse paciente que sofreu um trauma de abdômen tem ou não tem sangue na cavidade. Então você pode indicar um lavado ou um ultrassom antes de levá-lo para TC. Na verdade, isso aqui é uma maneira de você não perder tempo. Porque vamos imaginar, o paciente está torporoso, tem um trauma de abdômen, mas é um trauma fechado. O exame está duvidoso, porque o paciente está torporosa, mas está estável hemodinamicamente, você já poderia levar direto para TC. Só que às vezes não tem nada no abdômen dessa paciente. Então o ideal hoje, tá? Não é a realidade brasileira, mas o ideal hoje é que antes que você faça a TC para esse paciente que está estável hemodinamicamente, mas o exame está duvidoso, é que você faça um ultrassom, um FAST. O ultrassom deu positivo, então tem líquido na cavidade. Tem líquido na cavidade, em princípio haverá indicação de abrir. Pô, mas antes de abrir, já que o paciente está estável, vamos fazer uma TC para saber como é que está a lesão lá dentro. Tranquilo? E a última, se estiver estável hemodinamicamente, sua conduta deve ser expectante, uma vez que não houve perfuração da cavidade abdominal. Tá certo isso? Não. Esse paciente que sofreu um trauma de abdômen, mas está estável, o que depende da conduta expectante ou não é o exame abdominal. Tá, ele está estável hemodinamicamente, mas tem peritonite? Pô, tem indicação de laparotomia. Ele está estável hemodinamicamente, mas teu FAST foi positivo, faz uma TC, olha onde está sangrando e opera. Então, o que indica essa conduta expectante é o abdômen cirúrgico, não é? Tranquilo? Então, essa aqui, a última, está errada. Tranquilo? Beleza? Diogo foi vítima de trauma abdominal fechado, de forte impacto, sendo recebido no pronto-socorro cerca de 1h30 após Débora. Assinale as alternativas corretas. Tudo bem? Olha aqui. Se estiver alerta e PA mantida, a laparotomia exploradora estará formalmente indicada em caso de irritação peritoneal. Tá certo isso? Tá, né? Tá alerta. O exame físico é confiável. PA tá boa. Show. A laparotomia está indicada se o paciente tem irritação? Se tem irritação, abdômen cirúrgico, laparotomia. Mesmo após a ressuscitação volêmica com cristalóide, permaneceu com PA de 70/50, o que indica a pronta realização de lavado ou FAST, os quais indicarão a realização de laparotomia exploradora se estiverem alterados. Mais uma vez, um paciente instável com lavado ou FAST positivo indica uma laparotomia? Sim. Paciente instável, lavado ou FAST positivo, laparotomia. As duas estão certas então. Se estiver irresponsivo, por mais que mantenha níveis pressóricos, também há necessidade de lavado peritoneal ou ultrassom, que se apontarem sangue na cavidade abdominal, podem ser seguidos da realização de uma TC antes da abordagem cirúrgica. Essa questão aqui é um pouquinho controversa pelo seguinte. Ele está torporoso, então seu exame não é confiável, mas está estável, tudo bem? Mantém nível pressórico. Você poderia fazer direto a TC? Poderia, mas para que você indique a TC com um pouco mais de segurança, antes você quer saber se existe ou não sangue na cavidade, através do lavado ou do ultrassom. Tá bom? Hoje, a conduta mais moderna é feita através do FAST. Então, o paciente não tem exame físico confiável, mas está estável, você faz o FAST. O FAST está positivo, você faz a TC. Portanto, pessoal, todas as alternativas estão corretas. Beleza? Tranquilo? Nesse movimentado PS, 2 horas após solucionar o caso de Diogo, você recebe a notícia de que está a caminho um outro paciente, Eduardo, vítima de uma ferida abdominal, trauma abdominal aberto. Aponte a alternativa incorreta na avaliação desse paciente. Se a lesão tiver sido causada por arma de fogo, o principal sítio de lesão abdominal é o delgado e estará, ele quer incorreta, e estará indicada a realização de laparotomia exploradora, independente da situação hemodinâmica. Lesão por arma de fogo, na maioria das vezes, indicação de laparotomia? Sim, sem dúvida. Tá bom?
Quando é arma de fogo, na maioria das vezes, é o intestino delgado. Trauma penetrante por arma de fogo, na maioria das vezes é delgado? Sim. Se a lesão tiver sido causada por arma branca, por exemplo, uma faca, a laparotomia exploradora estará indicada sempre pela grande associação com perfuração de órgãos abdominais. Quando é que você indica laparotomia num trauma abdominal aberto? Ah, por arma de fogo, a gente acabou de ver, na maioria das vezes laparotomia. Sim. Mas por arma branca, está sempre indicada laparotomia? Não. Quando é que você indica a laparotomia quando o cara sofre um trauma por arma branca na região abdominal? Quando ocorreu violação da cavidade peritoneal. Então, nessa aqui, o que você tem que fazer? Você tem que explorar a ferida e, se houver violação da cavidade peritoneal, está indicada a laparotomia exploradora. Portanto, essa aqui está errada. Beleza? Tranquilo? Se a lesão for por arma branca e o paciente estiver estável e sem irritação peritoneal, está autorizada a exploração manual da lesão aberta. Se for por arma branca, o paciente está estável, sem irritação peritoneal, porque se tivesse com irritação peritoneal, haveria indicação de laparotomia. Se tivesse instável, esse exame estaria prejudicado, mas ainda assim estaria autorizada a exploração manual da lesão aberta. Se a lesão for ocasionada por arma branca, a cirurgia imediata se impõe caso haja instabilidade hemodinâmica ou sinais de irritação peritoneal. Sim, porque se for por arma branca e o paciente está com um abdômen cirúrgico, tem indicação de cirurgia. Se ele está instável hemodinamicamente e o cara fez uma penetração por arma branca, também é indicação de cirurgia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, pessoal, vamos começar a conversar um pouquinho agora sobre TCE. Para lembrar de TCE, o que é importante aqui? A avaliação primária, que fala do ABCDE, muito cuidado na hora do D. Beleza? Porque o D, basicamente, é a reação pupilar, o Glasgow e a avaliação das extremidades. Nada mais do que isso. Essa avaliação inicial, o paciente, se você está ali no ABCDE, o seu D de disfunção neurológica é aquilo ali só. É reação pupilar, é Glasgow e extremidades. E tá aí, pessoal. Glasgow não adianta, tem que decorar. Ah, mas eu acho absurdo ter que decorar Glasgow, porque lá na porta do meu pronto-socorro tem lá a escala de coma de Glasgow. Pô, eu tenho no meu palme. Pô, tá escrito na mesa. Eu sei, mas os caras perguntam, fazer o quê? Tá? Então, tá lá, né? Abertura ocular, portanto, tá aí na apostila de vocês, não precisa copiar, tá bom? Então, o que é importante aqui? Lembrar que você tem 3 itens a serem pesquisados. A abertura ocular, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. Tranquilo? E aí não tem jeito, gente. Tem que decorar isso aqui. Tá legal? Não tem jeito, tem que decorar. Não vou ficar com, eu vou fazer gracinha para você. Não, tem que decorar. Então a gente cai na primeira pergunta. Durante a confecção da decoração natalina, a Fabiana caiu e fez um TCE. Vamos correr, né? Assinar a alternativa correta sobre o TCE. A primeira conduta de realização do TCE de crânio, para avaliar a extensão do TCE. Não, a primeira conduta não é fazer TCE de crânio. A primeira conduta frente ao paciente com TCE é fazer Glasgow, reação pupilar e avaliação das extremidades. Agora, o TCE grave é aquele que tem Glasgow menor ou igual a 8? Sim, perfeito. Guarda isso. Um TCE que tem um Glasgow menor ou igual a 8, isso é um TCE grave. Menor ou igual a 8 ou menor do que 9? Aí mesma coisa, não, guarda menor ou igual a 8, para não ter erro. Menor ou igual a 8 é um TCE grave. Agora, você não faz primeiro a TCE de crânio. Primeiro você faz Glasgow, reação pupilar e avaliação de extremidade. Segunda, a paciente apresenta Glasgow de 7, porque tem 3 pontos na abertura ocular, 2 pontos na resposta verbal e 2 pontos na resposta motora. Tá certo isso? Aí tem que olhar na tabelinha aí. Olhem na apostila de vocês, façam a conta se essa paciente, se a Fabiana, tem efetivamente um Glasgow de 7 ou não. Certo, né? Perfeito. O paciente tem um Glasgow de 7. Portanto, essa alternativa aqui está correta. Não é possível a avaliação do Glasgow antes da realização da TCE de crânio. Tá doido? Tá doido? Quer dizer, então, que você só faz Glasgow depois da TCE? Não. TCE configura a única exceção que se foge da sistematização do atendimento pós-traumatizado com o ABCDE do trauma, dando prioridade à avaliação neurológica completa? Não, gente. Na avaliação primária, você faz o D do ABCDE,
você vai fazer uma avaliação neurológica breve, curta, não tem que ficar inventando, tá bom? Ah, vou ver como é, cheira aqui, tá assim, não vai ter que testar par craniano, nada disso, tá legal? Beleza? Então o que está correto aqui é o Glasgow. O que é um TCE grave? É um Glasgow maior ou igual a 8, beleza? Vamos estudar um pouquinho de TCE, e aqui a gente pode dividir o TCE em lesões cerebrais que são difusas e lesões cerebrais que são focais, tá bom? Do ponto de vista de lesão cerebral difusa, a gente tem que conhecer duas principais, tá? A concussão cerebral e a lesão axonal difusa. Nada mais são do que espectros de uma mesma lesão, lesão por desaceleração, tá legal? Primeiro, o que a gente tem de importante para saber aqui da concussão cerebral? Para gravar a concussão cerebral, guarda, é um nocaute. Aconteceu um nocaute, a concussão cerebral é um nocaute. O cara toma uma pancada na cabeça, por exemplo, ele vem dirigindo com o carro, bate, e ele desacelera muito rápido. E quando desacelera, o encéfalo do paciente bate contra o crânio, levando a esse movimento de nocaute, tá bom? O que você vai ver? Isso aqui, ó. Então, o encéfalo do paciente bate contra a estrutura óssea, dá um curto-circuito e o cara apaga. Agora, o que é importante do ponto de vista clínico para o nosso paciente? Ele apaga imediatamente, ele perde completamente a consciência, mas essa perda de inconsciência, lembra do nocaute? É por um período muito curto. Tranquilo? Por definição, a concussão cerebral pode deixar o paciente inconsciente por até 6 horas. Mas na grande, imensa maioria das vezes, a consciência é recobrada em minutos. Lembra de um cara tomando nocaute lutando boxe. Ele pode apresentar, por exemplo, amnésia, e é clássico, né? Tomou uma pancada na cabeça, você já viu um cara que luta boxe quando acorda meio do nocaute, que ele fica meio, não sei onde é que eu tô? E ele pode apresentar também desautonomia ou convulsão. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, o paciente pode apresentar a concussão cerebral, ele pode sim ter convulsão. Ele pode ter desautonomia, caracterizada principalmente por relaxamento esfincteriano. Não sei se vocês já viram isso, vocês não são dessa época, mas tinha um lutador chamado Maguila, aqui no Brasil, que foi lutar contra o Evander Holyfield, o cara que bateu no Tyson, né? O Maguila todo bobo, não sei o que, foi lutar com o Holyfield, aí, tomou uma, apagou, e quando estava no chão, ele começou a fazer uma lesão tônico-clônica de braço. Aí todo mundo, ai meu Deus, lesão grave, coisa e tal, corre com o Maguila, corre com o Maguila. Não, isso foi uma concussão cerebral. Porque logo depois ele acordou sem lembrar de nada e fez uma convulsãozinha. Isso não quer dizer nada, cara. Isso pode traduzir indicação de TC? Aí é que é o grande item para vocês saberem. Sim. Paciente que fez uma concussão e que fez convulsão, você deve indicar TC. Essa é a grande indicação de TC para um paciente que fez o tal do nocaute. Tranquilo. Em relação à lesão axonal difusa, o que a gente tem que saber? É exatamente o mesmo movimento, onde você desacelera, o encéfalo bate contra o crânio do paciente, contra a estrutura óssea. Porém, o que é importante aqui é saber que a lesão axonal difusa é uma lesão mais grave que a concussão. A desaceleração é muito mais rápida e isso faz diferença. Porque o que acontece, pessoal? Vamos imaginar aqui o nosso encéfalo, tá bom? E aqui está o tronco cerebral. Está aqui os hemisférios, os 2 hemisférios estão aqui. O tronco cerebral entra pelo meio aqui mais ou menos. Tudo bem? Tranquilo? Quando o paciente faz concussão cerebral, como a desaceleração é súbita, todo mundo vai contra a calota craniana. Todo mundo, inclusive o tronco cerebral. A gente tem que lembrar que o tronco cerebral tem essa mobilidade aqui, ó, porque o resto dele está fixo, porque ficou lá dentro do forame magno. Tudo bem? O que pode acontecer? A desaceleração ser muito rápida. E o que acontece a partir desse momento é que o hemisfério está aqui, o tronco cerebral que está preso, e o que você vê é principalmente essa área aqui de hemisfério, por ter uma massa muito maior, se desloca mais rápido. E o tronco cerebral, por estar fixo, fica no seu lugar. E aí que você tem isso aqui, ó, e volta. A gente chama isso de lesão por cisalhamento. Tá legal? Tranquilo? Essa lesão de cisalhamento
Pensa o que está acontecendo aqui. Os hemisférios estão aqui, né? E aí eles começam a mandar os seus neurônios para baixo, que se juntam ali no nível do tronco cerebral. Então, o que você tem? Você perde completamente a conexão dos neurônios com o tronco cerebral, porque você fez isso aqui, ó. Cortou todo mundo. Por isso que é lesão axonal difusa, porque você cortou todos os axônios que descem do córtex para o tronco cerebral. Acontece a lesão principalmente nessa área aqui do tronco cerebral, tá bom? Ali na área do mesencéfalo, estrutura perimesencefálica, naquela área ali pode haver um sangramentozinho, tá bom? Qual que é o quadro clínico? Ah, o cara tomou um nocaute, sim, ele apaga, sim. Agora, o que é importante para você suspeitar da lesão axonal difusa é que uma lesão extremamente grave. Então, ele não só apaga, como ele apresenta um quadro neurológico muito grave. É um cara que fica com um Glasgow muito baixo. E, por definição, lesão axonal difusa traz coma por mais de 6 horas. Então, o quadro clínico clássico está aqui. Uma lesão axonal difusa e que traz um coma por mais de 6 horas. Aí você fala assim, mas espera aí. E se o paciente chegar para mim, apagado, depois de um trauma no crânio, com 3 horas de evolução? Por definição, isso pode ser ou uma concussão, ou pode ser uma lesão axonal difusa, pode ser uma LAD. Qual que é a diferença, pessoal? Número 1, a lesão axonal difusa, na maioria das vezes, o cara está com Glasgow lá no pé, Glasgow de 3. Já o cara que faz concussão cerebral, se você futucar bem ele acaba acordando. Por definição, um cara com concussão cerebral acorda em minutos. E o mais importante, a lesão axonal difusa é caracterizada, para guardar, tá? Com um quadro neurológico extremamente grave pós-TCE, um Glasgow de 3, porém, com uma TC inocente. Porque pensa bem, gente, o que você fez foi uma lesão de axônio. Pô, isso é microscópio. Pode haver um sangramentozinho em cada axônio ali? Pode. Mas você vai pegar um cara que fez um TCE que está completamente ferrado do ponto de vista neurológico, Glasgow de 3, você faz a TC num cara, a TC está boa. A TC está inocente. Você não vê hematoma extradural, você não vê hematoma subdural, você não vê nada. Você vê uma TC normal, com um cara que está com Glasgow de 3. Opa, é TCE, tem que pensar em lesão axonal difusa. Durante muito tempo se pensou que a LAD, a lesão axonal difusa, fosse algo irreversível. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Por quê? Porque os pacientes vivem mais tempo no CTI. Um cara que fazia LAD há muito tempo atrás, era entubado, porque está com Glasgow de 3, era entubado, coisa e tal, e começava a fazer pneumonia de repetição, começava a complicar e acabava morrendo de complicações da sua internação. Como hoje no CTI a gente consegue minimizar muito essas complicações, o que acontece? O paciente vive mais tempo. E hoje a gente consegue determinar que a LAD, em alguns pacientes, obviamente dependendo da extensão da lesão, pode sim ser reversível. Tem indicação de fazer corticóide, alguma coisa? Não, não tem indicação de nada, tem indicação de suporte. Tranquilo? Então nós temos aí as lesões chamadas difusas, tá? A lesão axonal e a concussão cerebral. Isso cai? Cai pouco. O que mais cai são as lesões cerebrais focais, onde a gente tem o hematoma subdural e o hematoma extra ou epidural agudo. Olha que interessante, pessoal. É importante a gente saber que o hematoma subdural é o mais comum da lesão cerebral focal. Tranquilo? Agora, o que vai acontecer? O hematoma extra ou epidural é o menos comum, tudo bem? Ele acontece aí em torno de 0,5% dos casos. Agora, por que é esse aqui que cai mais em prova? Por que é o extra ou epidural que cai mais em prova? Porque o quadro clínico é mais bacana, tá bom? O que é importante a gente saber para tentar diferenciar esses dois quadros clínicos aqui? É saber a anatomia. Então, olha só, para entender qual é a clínica do hematoma subdural, que é o mais comum, mas porém não é o mais que cai, não é o que mais cai em prova, e o hematoma extra ou epidural, é importante conhecer a anatomia, tá bom? Então vamos de fora para dentro. O que você tem de fora? Tem couro cabeludo, né? Esquece ele, e vem com a calota craniana. Logo abaixo da calota craniana, você tem um espaço entre a dura e a calota craniana, que é chamado de espaço epi ou extradural. Epi ou extradural. Epi ou extradural.
onde passam vasos nobilíssimos chamados artérias meníngeas ou meningeias médias. Tudo bem? Tranquilo? Então, vem calota, o espaço epi ou extradural, e logo abaixo vem a dura. A dura mater, que logo abaixo dela tem o espaço abaixo da dura, que é o espaço subdural. Tranquilo? Aqui também passam vasos importantíssimos, que são veias ponte. Tudo bem? Logo abaixo da dura mater a gente tem a aracnoide, onde você tem o espaço subaracnoideu, onde passa o líquor, tá legal? E você tem logo depois da aracnoide a pia mater, que está firmemente aderida ao córtex. A parte mais importante está aqui, gente. Porque é hematoma extra ou epidural ou hematoma subdural? Saber qual vaso que passa no espaço extra ou epidural e no espaço subdural é que define o quadro clínico. Tudo bem, gente? Vamos começar a entender isso aqui. No espaço extra ou epidural passa a artéria meníngea. Então, quando você faz uma lesão da artéria meníngea, é que você tem o hematoma extra ou epidural. Quando que isso acontece? Gente, a calota craniana é uma superfície extremamente resistente a impacto. Só que tem um local onde ela é mais vulnerável, que é aqui, ó, do lado da cabeça. Quando um paciente toma uma pancada do lado da cabeça, ele pode fazer, ao nível do osso temporal, uma lesão arterial. E essa lesão arterial, pessoal, como é que sangra uma artéria? A artéria sangra assim, né? Pulsando. Então o que você tem aqui? A calota craniana tem o espaço extradural e aqui no meio você tem as artérias, que começam a sangrar do jeito que a artéria sangra, que é assim, ó, fazendo isso. Então, como é que vai ser na TC o hematoma extra ou epidural? Imagina, tá sangrando, tá fazendo assim, ó, puf, 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 batendo. Então, o que você vê é isso aqui, ó. A lesão é fazendo isso, porque é artéria. E quando é artéria, você vai abrindo esse espaço extradural, chamado de lesão biconvexa. Já quando você faz a lesão do espaço subdural, é veia. E quando é veia, veia não sangra assim, veia sangra, baba. E aí você começa a fazer um hematoma que acompanha a convexidade cerebral. É óbvio que conforme você vai aumentando o volume de sangue aqui, você vai comprimindo o hemisfério. Mas a lesão, a gente chama lesão em, olha aqui, ó, crescente. Então, quando é hematoma extra ou epi, por ser artéria, faz isso aqui. Quando é subdural, por ser veia, faz isso aqui. Tranquilo? Então, vamos ver isso aqui, gente. Olha só. Para começar, o hematoma subdural normalmente acontece em paciente mais idoso, normalmente acontece em paciente alcoólatra, normalmente acontece em paciente anticoagulado, tá bom? É a principal causa de efeito de massa no paciente com TCE, é o mais importante do ponto de vista de epidemiologia, não é o mais importante da hora da prova, tá bom? Qual que é o quadro clínico? O quadro clínico você vai evoluir com diminuição do nível de consciência, mas é um quadro progressivo, porque o que vai acontecer? Começa a crescer o sangue começa a empurrar essas estruturas interhemisféricas, tá bom? E aí você vai progressivamente piorando o seu quadro clínico. Começa com torpor, daqui a pouco vai para coma, ele pode apresentar posturas patológicas, déficit de mediado. Então o que você tem de quadro clínico é mais ou menos isso aqui, beleza? Como é que vai ser feito o diagnóstico? Foi o que a gente falou. Normalmente ao nível da região frontotemporal, você tem o que a gente chama de lesão em crescente. Tranquilo? Beleza? Olha aqui, ó. É isso aqui que você vê. Você vê o sangue se espalhando e acompanhando a convexidade cerebral, exercendo efeito de massa, porque repara, cadê o ventrículo daqui? Sumiu. Sumiu. O sangue foi apertado para cá, ó. Tudo bem? Beleza? E conforme esse sangue vai se expandindo, ele começa a comprimir e o quadro neurológico é progressivo. Beleza, gente? Tranquilo? Lesão em crescente.
Quando é que você indica a cirurgia? Quando o desvio da linha média é maior do que 5 a 10 milímetros, cada vez mais se intervém mais precocemente com 5 milímetros, né? Se houver um desvio da linha média maior do que 5 milímetros, normalmente já se indica a cirurgia, beleza? No hematoma extradural, qual que é o quadro clínico? O que você tem? O hematoma extradural, pessoal, é uma pancada. É uma pancada e o paciente sofre nocaute. Então o paciente apaga. Como todo nocaute, como toda concussão, ele logo depois acorda. Mas começa, a partir desse momento, o sangramento arterial. Então, o cara toma pancada normalmente do lado da cabeça, toma pancada do lado da cabeça e apaga, porque fez uma concussão cerebral. Por ser uma concussão cerebral, logo após acorda, mas começou o sangramento. Como é que é o nome dessa brincadeira onde o paciente toma pancada, apaga, acorda e depois morre? Como é que é o nome disso, pessoal? Intervalo lúcido, que não é tão comum assim não, tá, gente? O paciente faz intervalo lúcido somente em 50% a 60% dos casos. Em prova de residência tem sempre, mas não necessariamente você vê isso na sua prática, tá? Pode acontecer em metade dos casos, um pouquinho mais só. Tranquilo? Como é que eu vou fazer o diagnóstico? Primeiro, suspeitar porque o cara teve intervalo lúcido. Segundo, a pancada do hematoma extradural, na maioria das vezes, é aonde, gente? É do lado da cabeça. Você pode fazer um raio-x de crânio, coisa que você não faz num TCE. Quando você tem esse TCE, isso é igual a TC. Porém, não tem TC, você suspeita que seja um hematoma extra ou epidural agudo, você pode fazer um raio-x de crânio, porque você vai ver fratura a um nível do osso temporal. Tranquilo? Esse paciente começa a ter um sangramento arterial, lembra? Sangramento arterial vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. E ele faz essa imagem chamada de imagem biconvexa. Como é que é o tratamento? Cirúrgico, não há dúvidas. Quando o desvio da linha média for maior do que 10 milímetros ou a espessura do hematoma for maior do que 10 milímetros, tá bom? Esses números aí tendem a mudar, né? De acordo com a evolução e tendem a ser mais conservadores também. Tem muita gente aí falando em hematoma extradural para desvio de linha média maior do que 5, né? E a espessura do hematoma também maior do que 5. Então, pode ser colocado assim também. Para vocês verem como é que é o hematoma extradural, uma TC, para que vocês vejam. Reparem, o sangue faz assim, ó, é artéria, pim, 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 e aí você começa a fazer o que a gente chama de imagem biconvexa. Tranquilo? Beleza? Vamos para a pergunta? Flávia foi outra vítima do TCE após envolver-se com um acidente automobilístico e ser projetada contra o para-brisa do carro. Marque a alternativa incorreta, ele quer errada. A concussão cerebral, de forma característica, cursa com perda temporária menor do que 6 horas da função neurológica, redução do nível de consciência, amnésia ou confusão. Ou seja, o cara fica doidão por até 6 horas, tá certo isso? Tá. Na maioria das vezes é por minutos, mas por definição até 6 horas. A lesão axonal difusa surge num contexto de desaceleração súbita por força de cisalhamento nos axônios, causando estado comatoso duradouro em um paciente com uma TC de crânio que pode ser normal. O que caracteriza a lesão axonal difusa? É desaceleração, a lesão por cisalhamento, um quadro neurológico extremamente grave que perdura mais de 6 horas, normalmente o cara fica com um Glasgow de 3, mas a TC é inocente. O hematoma subdural agudo é o tipo mais frequente de lesão focal, aparecendo na TC como uma imagem que acompanha a convexidade cerebral, uma imagem em crescente. Estando autorizado o uso de fenitoína? Sim, pode usar, né? Se o paciente faz um hematoma subdural agudo, principalmente na presença de episódio convulsivo, está indicado o uso de fenitoína. Mas a drenagem do hematoma só é feita se houver desvio da linha média maior ou igual a 5 milímetros. Perfeito. A indicação cirúrgica, lembra? Maior ou igual a 5. Cada vez mais conservadora para o hematoma subdural. Também a gente começa a adotar esse número aqui para o hematoma extra ou epidural agudo, mas ainda não está bem estabelecido isso em livro. O hematoma extradural agudo apresenta o clássico intervalo lúcido, sim, em 50% a 60% dos casos, surgindo na TC de crânio como uma lesão biconvexa, sim, que corresponde ao acúmulo de sangue secundário à lesão das veias entre a dura mater e a aracnoide? Não.
Hematoma extradural é por artéria meníngea, tudo bem? Que fica entre a calota craniana e a dura mater. Beleza? Questão muito interessante aqui, resumão, né? De concussão, lesão axonal, subdural e extradural. Tá bom? Então, pessoal, por favor, vamos fazer aí uma brincadeirinha. Eu queria que vocês anotassem isso aí em relação ao conceito-chave do TCE, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5 frases que quando aparecerem você fala assim, opa, é essa lesão. Tá legal? Beleza? Então, olha aqui. Trauma do lado da cabeça. Copia aqui, ó. Trauma do lado da cabeça e logo depois deixa um espacinho, tá bom? Trauma do lado da cabeça. Trauma do lado da cabeça pega o osso temporal. Abaixo do osso temporal passa quem? De forma bem superficial. Artéria meníngea. Quando você faz lesão da artéria meníngea, qual é o hematoma que aparece? Extra ou epidural. Beleza? Tudo bem? Lesão em crescente. Lesão em crescente. Acompanha a convexidade cerebral. É veia. Qual é a lesão do TCE que fez lesão das veias ponte? É o hematoma subdural. Imagem biconvexa. Imagem biconvexa é sangramento arterial. Qual é o hematoma do sangramento arterial? É o hematoma extra ou epidural. Glasgow baixo com TC inocente. Glasgow baixo com TC inocente. Tem que pensar em quem, gente? Na LAD. E finalmente, qual desses hematomas aqui, subdural e extradural, faz o intervalo lúcido? Quem é que faz o intervalo lúcido, gente? 50% a 60% dos casos só o hematoma extra ou epidural. Tudo bem? Beleza? Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho de síndrome compartimental, mas vamos cair direto logo na questão, tá bom? Ellen sofreu fratura de rádio e une esquerdos após queda da escada rolante de um shopping de Curitiba. Cerca de 7 horas após o acidente, já na emergência, ela começou a se queixar de dor durante a tentativa de movimentação ativa do membro superior esquerdo, que se encontrava bastante demasiado e com palidez de extremidade. Desta forma, foi feito o diagnóstico clínico de síndrome compartimental, ou seja, já te deu a resposta, tá bom? Sobre essa alteração, assinale a afirmativa correta, tá? Então, olha aqui, pessoal. Assinale a afirmativa mais correta. Olha só. É uma alteração dinâmica secundária ao aumento pressórico de um compartimento fechado, estando restrita aos membros cujos grupamentos musculares permanecem envoltos por fáscias. Tá certo isso aqui, gente? Não, na verdade não. A síndrome compartimental não é restrita aos membros. Pode acontecer um tipo de síndrome compartimental, por exemplo, no tórax, num paciente grande queimado, com queimadura circunferencial torácica, tá legal? Pode complicar fraturas, queimaduras elétricas e oclusão arterial aguda de membros, sendo o tratamento preconizado a incisão da fáscia muscular. Isso está correto? A síndrome compartimental pode complicar fraturas? Sim. Queimadura elétrica? Sim. Oclusão arterial aguda de membros, quando dá um edema importante, pode acontecer? Sim. Qual que é o tratamento no caso da síndrome compartimental? É fazer a fasciotomia? Sim. Então, essa aqui está correta, beleza? O tratamento clássico é a fasciotomia, mas para realizá-la é necessário que seja confirmado por um método complementar. Não. A indicação de fasciotomia é um diagnóstico clínico, tá? Causada por queimadura elétrica, o tratamento preconizado é a escarotomia. Na verdade, não. Queimadura elétrica que causa síndrome compartimental, na maioria das vezes, é uma queimadura de 4º grau. Pega osso, pega músculo. Então, na verdade, não tem indicação de escarotomia, e sim de fasciotomia, tá bom? Uma vez que a queimadura circunferencial é capaz de formar uma verdadeira carapaça que impede o adequado suprimento arterial distal à queimadura. Isso até acontece, mas essa carapaça, que seria essa escara, essa pele endurecida que acontece em pacientes com queimaduras graves, na verdade, mais do que promover uma diminuição do suprimento arterial distal à queimadura, promove mais uma limitação de movimento. Quando pega músculo, no caso principalmente queimadura elétrica, que é o clássico, esses pacientes frequentemente evoluem com isquemia distal, com necessidade não de escarotomia, e sim de fasciotomia. Beleza? Então, em relação à síndrome compartimental, a gente vai conversar um pouco mais também sobre isso, quando a gente conversar especificamente de queimadura. Vamos passar por uma outra coisa importante pra caramba, que é a resposta endócrina, metabólica e imunológica ao trauma. Muita gente morre de medo disso aqui, porque começa a fazer aquela confusão gliconeogênese, gênese, glico, não sei o quê, e faz a confusão danada, tá? Então, vamos fazer uma revisão também rápida aqui sobre a remite. Olha só, primeira pergunta.
Durante sua preparação para as provas, Isabela percebeu que em uma situação de trauma ocorre uma resposta no intuito de preservar o organismo, também chamada de remite, que é benéfica na recuperação do indivíduo, mas que, se exacerbada, pode ser prejudicial. Marque a incorreta. Então, olha aqui, pessoal. Ele quer a errada. Você vai ver uma série de coisas aqui. Aí você fala assim, caramba, a elevação de cortisol e catecolamina, como depende da questão, tem que fazer videolaparoscopia, coisa e tal. Não vamos ler as questões alternativas agora não, tá? Vamos passar para um bate-papo aqui rápido sobre o nosso metabolismo intermediário, para entender o que acontece no paciente submetido a um trauma, seja ele acidental, seja ele cirúrgico. Logo após o início da alimentação, você começa a ver seus níveis de glicemia começarem a subir, e logo após essa liberação de glicemia que acontece no seu sangue, você tem uma resposta pancreática, tá bom? E essa resposta pancreática libera insulina. O que acontece a partir desse momento? A insulina bota a glicose para dentro da célula, alimentando o seu metabolismo celular. Tranquilo? Só que chega um determinado momento onde sobra glicose no metabolismo celular. E essa insulina, notando que a glicose está dando bobeira no sangue, começa a exercer o seu principal, talvez e mais exuberante mecanismo, que é pegar essa glicose que está sobrando e começa a construir estoque. Tudo bem? Num processo que vocês conhecem como anabolismo. Tranquilo, gente? Como é que vai ser feito esse anabolismo? A insulina vai pegar essa glicose e vai empilhar essa glicose in natura, principalmente em fígado e em músculo, sob forma de glicogênio. Beleza? E aqui estaria ótimo. O que aconteceria aqui? Se a gente terminasse aqui, meu metabolismo celular estava jóia, porque a insulina empurrou glicose para dentro da célula, e eu teria um pouco de estoque sob forma de glicogênio. O problema é que a pessoa pode comer mais glicose do que necessário. E a insulina continua a ver glicose no sangue. O que ela faz? Não tem mais como empurrar para dentro da célula, não tem mais como transformar essa glicose em glicogênio, porque fígado e músculos estão cheios de glicogênio. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa glicose e vai transformar em gordura, num processo de construção de estoque chamado anabolismo. O que acontece no jejum? Entendam que um paciente em jejum tem exatamente as mesmas alterações que acontecem no paciente submetido a um trauma. Então você começa a ver seus níveis de glicemia começarem a cair e logo após você vê o seu nível de insulina também começar a cair, porque o que vai acontecer? Não tem porquê, com pouca glicose no sangue, a insulina está sendo liberada. A partir desse momento, o teu corpo começa a sentir falta de glicose, porque você está em jejum, não está ingerindo, a insulina diminui a sua secreção pancreática e a glicose não entra para a célula. Então entram em cena hormônios que vão tentar aumentar a glicemia do seu paciente, tentar aumentar a glicemia do seu paciente que está em jejum ou submetido a um trauma. São hormônios que agem ao contrário da insulina, por isso são chamados de hormônios contra-insulínicos. Ora, bolotas, se eu tenho um paciente que, quando tem excesso de insulina no sangue, forma estoque, os hormônios contra-insulínicos, que agem ao contrário da insulina, são hormônios que quebram estoque. Como é que é o nome dessa quebra de estoque, gente? Como é que é o nome da quebra de estoque? É o catabolismo. Tá legal? Então, o que você vai ver no seu paciente, a partir do momento que há a liberação desses hormônios contra-insulínicos, é o catabolismo. Que hormônios são esses? Cortisol, GH, adrenalina, glucagon, todos esses hormônios são hormônios contra-insulínicos, que vão quebrar os nossos estoques. O primeiro estoque que é quebrado é aquele estoque mais fácil e rapidamente mobilizável, que é o glicogênio. O glicogênio nada mais é do que aquela pilha de glicose em fígado e músculo começa a ser quebrado num processo de lise do glicogênio, num processo de quebra do glicogênio, chamado de glicogenólise. Tudo bem? Só que o glicogênio dura, em média, 24 horas, tá bom? Quanto maior o estresse, mais rápido o glicogênio é quebrado. Mais rápido essa glicose in natura, que estava apenas empilhada em fígado e em músculo, é consumida. Chega um determinado momento, então, que por um estresse muito intenso, onde há um consumo muito rápido de glicogênio, ou por um jejum muito prolongado, você agora, em jejum, não tem mais glicose entrando e não tem mais como pegar aquela glicose in natura em fígado e em músculo. Então, o que você começa a fazer? Você começa a
pegar radicais que não são glicose e começa a transformar esses radicais que não são glicose em glicose. No processo de formação de uma glicose que não existe mais no seu corpo, no processo de formação de uma nova glicose. Como é que é o nome dessa gênese de uma nova glicose? É a nossa queridíssima gliconeogênese. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, dessa forma, um paciente sob jejum prolongado ou sob estresse, seja cirúrgico, seja um trauma acidental, começa a ver níveis de insulina baixos, você começa a ver seus hormônios contra-insulínicos subirem, com aumento de GH, cortisol, glucagon, adrenalina, DH, e a partir do momento que esses hormônios começam a subir, você começa a quebrar estoque. Quebra o estoque inicial de glicose in natura, que é o glicogênio, depois não tem mais glicogênio, você pega radicais que não são glicose e começa a transformar em glicose. Tudo bem? Beleza? O que vai acontecer a partir desse momento, gente? O que você tem que saber aqui é o seguinte, olha a questão. O que você tem aqui nessa questão? A elevação do cortisol e catecolaminas resulta numa maior oferta de glicose a partir da gliconeogênese e da glicogenogênese. Peraí. Ele quer errado. A elevação de cortisol e catecolaminas, hormônios contra-insulínicos, hormônios liberados no trauma, resulta numa maior oferta de periférica de glicose? Sim, são hormônios contra-insulínicos. Você aumenta a disponibilidade de glicose através da quebra do estoque, através do catabolismo. A partir da gliconeogênese, a partir da formação de uma nova glicose, esses hormônios fazem isso? Gliconeogênese? Fazem. Agora, esses hormônios fazem glicogenogênese, ou seja, esses hormônios são capazes de fazer estoque? Glicogenogênese nada mais é do que formação de glicogênio. Quem é que faz o glicogênio? A insulina. Não tem nada a ver com cortisol e catecolamina. Portanto, essa aí está errada. Tranquilo? Como depende de agressão tecidual, uma forma de atenuá-la é restringir essa agressão com a substituição de cirurgias abertas pela abordagem videolaparoscópica. Repara, quanto maior o trauma, maior é o estresse, maior a liberação desses hormônios do trauma, desses hormônios contra-insulínicos. Portanto, se eu puder diminuir esse trauma, a liberação será menos exacerbada. Lembra que a resposta do metabólica imunológica ao trauma é benéfica, passa a ser maléfica quando exacerbada. Então, para eu conseguir diminuir o tamanho do trauma, por exemplo, um trauma cirúrgico eletivo, ao invés de fazer uma cirurgia aberta, eu posso fazer uma cirurgia por vídeo, diminuindo a agressão tecidual, diminuindo o trauma, diminuindo a secreção de hormônios contra-insulínicos. Portanto, perfeita. Como principal objetivo da REMIT é a oferta de energia tecidual em forma de glicose para as células lesadas, há um predomínio da resposta catabólica, ou seja, eu começo a quebrar meus estoques para fornecer glicose para um paciente sob trauma. Sim. Com mobilização periférica de aminoácidos para gliconeogênese, por exemplo. O que é gliconeogênese? A formação de uma nova glicose a partir de radicais que não são glicose. Quais são os principais radicais que não são glicose, que serão transformados em glicose? Aminoácidos. Tudo bem? A quebra da proteína, o catabolismo proteico, libera aminoácidos